Amém, irmãos. Deus é a nossa salvação e a glória é apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a fórmula histórica no protestantismo que a gente chama de glória patri. A ideia de que nós conferimos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e esses são o único e verdadeiro Deus. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos fazer uma breve interrupção na nossa série em 1 João, porque nós temos uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Esse homem que está ao meu lado estava de passagem na cidade. Fiquei sabendo da vinda dele, e era a chance que eu queria de fazer uma coisa já há muito tempo, de termos aqui o pastor Ivan Chagas, esse amigo querido, pregando para nós. O pastor Ivan era pastor aqui em Brasília, na Igreja Memorial Batista. Atualmente ele está lá nos Estados Unidos, cursando ali o mestrado dele em teologia, no Southern Baptist, um seminário de muitos irmãos conhecidos no período que a gente esteve lá. E o Ivan é conhecido de muitos irmãos aqui da igreja, e alguns irmãos que estamos recebendo, visitando hoje à noite. Então é uma alegria ter aqueles irmãos que estão nos visitando também de outras igrejas. É uma bênção tê-los conosco nessa noite, e teremos a alegria de ouvir o pastor Ivan expondo o Evangelho de Cristo Jesus para nós nessa noite. Para mim é um privilégio, viu, meu irmão, tê-lo aqui. Neste momento eu gostaria de ter a oportunidade de orar por ele, para que possamos assim ser edificados na palavra. Senhor Deus, como é bom, Senhor, termos amigos e irmãos, amigos que de fato são mais chegados que irmãos, como é o reverendo pastor Ivan na minha vida, como ele tem sido para tantos irmãos aqui na igreja, e tem sido um irmão que tem feito aquilo que nós realmente entendemos que fomos chamados para fazer, apontar para Deus e apontar para Cristo. Senhor, nós rogamos que nessa noite ele seja instrumento do Senhor nas nossas vidas, que as palavras dos lábios dele nos coloquem no caminho correto, nos ajudem a ver melhor o nosso Salvador. Abençoa-nos neste tempo de exposição da palavra que teremos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Queridos, que a graça e a paz esteja conosco, a paz do Senhor esteja conosco nessa noite. Estou muito feliz, de uma maneira muito especial, por estar aqui. Eu tenho uma amizade com o Mateus, pastor Mateus, que é muito especial para mim. O Mateus é um irmão querido, e eu tenho aprendido cada dia mais a amá-lo e a olhar para ele como exemplo de ministério pastoral, de pregador. Fico feliz por essa igreja. Deus está fazendo uma obra tão grandiosa nessa igreja. Os números, eles refletem sim também que o Senhor está agindo e trazendo pessoas para ouvir a santa palavra de Deus, para cultuar e adorá-lo. Os números não são simplesmente uma estatística quando falamos do puro evangelho de Cristo, mas eles demonstram que o Espírito Santo de Deus está agindo, transformando as vidas para a glória do Deus Pai. Fico muito feliz com o convite de estar aqui. Eu ali louvando no meu lugar e emocionado por estar louvando na minha língua materna. Os irmãos que moraram fora sabem que você pode ser fluente como for, mas louvar em português é diferente. Oh Deus! E aí bate o desejo da esposa de estar aqui da mesma forma, e ela sente a mesma necessidade. Eu quero desde já trazer o abraço dela e da minha família, pedir que os irmãos orem por nós, por mim, pela minha esposa Túlia, pelos meus filhos Davi, Daniel e Helena, no nosso tempo ali no Seminário do Sul dos Estados Unidos, o The Southern Baptist Theological Seminary. Eu tenho o prazer e o privilégio de ter sido enviado por Deus para estudar naquela instituição que tem me dado cada vez mais paixão, um amor pela Santa Escritura do Senhor, e eu entendo que ela sim é capaz de transformar as nossas vidas, como todos nós que estamos aqui entendemos. Por isso saímos de casa, e que bom é poder sair de casa e dizer: vou ali adorar ao Senhor junto com os meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia e com fé, com esperança de que o Espírito Santo pode lhe falar nesta noite, em Romanos capítulo 11, os últimos versos desse texto, do capítulo 11, os versículos de 33 a 36, Romanos capítulo 11, versos de 33 a 36. Quero dizer que fico muito feliz de ver rostos conhecidos aqui, muito feliz, de irmãos amados que fizeram parte e fazem parte da história da gente aqui. Costumo dizer que sou mais brasiliense agora, Mateus, do que recifense. Embora não perdi o sotaque, nem quero perder.
Diz isso a santa palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó Deus, nos fala ao coração nesta noite, porque é a Tua palavra quem fala e transforma, é o Teu Espírito quem convence, e nós te pedimos que neste tempo de exposição das Escrituras, o Senhor nos fale ao coração para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como já disse, e muitos me conhecem um pouco mais de tempo, eu sou nordestino e eu amo ser nordestino. Se tem uma coisa que eu amo é dizer que sou daquela terra linda. A força e superação daquele povo é impressionante e cada vez mais me deixa impressionado. Impressionante, se você conhece algum nordestino, você deve saber que a gente tem facilidade de fazer relacionamentos, pelo menos a maioria de nós. Temos facilidade de nos envolvermos com os relacionamentos e muitos talvez já conheçam alguns com essa característica e que vieram de lá, da terrinha, como a gente costuma dizer. Mas tem um traço do povo do Nordeste, que para mim se destaca, acima de todos os outros, na minha opinião, é a intensidade com que a gente expressa as nossas emoções e vive. Você, talvez, nesse seu amigo ou a pessoa que você conhece, de lá do Nordeste, familiar, não sei, você talvez saiba bem do que eu estou falando. A gente gosta de ter reações intensas. E seja para muito ou para pouco, a gente é muito intenso. O nordestino tende a ser o mais chorão, o que ri mais alto, o que fala mais alto, o mais pegajoso, gosta de abraçar. A gente gosta de um abraço, de um pegado. Difícil é ver o nordestino achar uma coisa somente bonita, legal. É muito pouco, de muita coisa não. O nordestino, quando ele vê algo, ele logo diz que é lindo. Ele toca nos três do lado, pega, olha para ali, aponta. As pessoas estão do lado dele vendo, e ele indica para a pessoa, das pessoas do lado. Ele se emociona fácil, chora com o que vê. E veja, eu sei que essa não é a característica de 100% dos nordestinos. E eu sei que nem todos os que você conhece que são assim, são de lá, mas eu iria dizer que tem ali um sangue de um familiar passado. Meus irmãos, quando eu leio essa passagem, esses 4 versos que lemos do apóstolo Paulo, eu consigo enxergar tal intensidade, quase uma intensidade, eu consigo quase ouvir o sotaque do apóstolo Paulo. Intensamente maravilhado, estupefato com o que o Senhor acabara de revelar a Ele mesmo. Ele mesmo recebia essa revelação do Senhor e Ele mesmo ficou maravilhado com tamanho insondável e soberano plano salvífico. Quão claramente impressionado, dá para perceber que Paulo está. Agora veja, nada visivelmente sobrenatural aconteceu naquele momento, mas ele se maravilhava simplesmente com o que ele estava escrevendo, ele próprio estava escrevendo. E veja, só por perceber a inescrutável mente de Deus, somente percebendo as características do plano de salvação de Deus para o homem, Paulo intensamente, para o que estava escrevendo, encerra uma parte do assunto e adora ao Senhor, que é o Deus dessa salvação. Que sabedoria perfeita! Redenção para ambos, judeus e gentios, por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. Essa noite eu queria refletir com os irmãos sobre o que eu penso ser
a ideia básica, a principal desta passagem, o deslumbre do conhecimento de Deus. E eu queria fazer isso dividindo o texto de 3 formas para entendermos melhor. Primeiro, falaremos do deslumbre do apóstolo Paulo com a riqueza dos planos de Deus. Em segundo lugar, o deslumbre dele com a total distinção e distância que há na mente de Deus com a mente humana. E em terceiro lugar, o deslumbre com o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. E aí no final eu queria trazer algumas aplicações extraídas do próprio texto e dessa reflexão deste texto para respondermos a ele com humildade e principalmente com obediência. Isto sim é meditar na palavra de Deus. Ao final precisamos perguntar a nós mesmos, ao Senhor, o que Ele deseja que transformemos na nossa vida a partir daquilo que Ele nos mostra nas suas santas Escrituras. Essa passagem tem uma característica, até alguns autores, alguns comentaristas dizem que isso é meio que um hino composto pelo apóstolo Paulo. Eu tendo a acreditar mais que é uma doxologia, ou seja, uma declaração de glória, doxo como glória e elogia como o escrito e a declaração sobre. Paulo declara a glória de Deus. Então, já partindo para que entendamos o primeiro ponto, o deslumbre do apóstolo com a riqueza dos planos de Deus, veja o verso 33, essa primeira parte, quando ele diz: ó profundidade da riqueza de Deus, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Veja, no começo da passagem, Paulo realmente já chama a atenção dos leitores, e essa interjeição que está aí é para causar mesmo esse impacto. Demonstrando o quanto ele mesmo está maravilhado com o que ele acabara de perceber. Aí está a intensidade, percebe? É você não simplesmente observar uma coisa e tecer elogios sobre aquela coisa, mas você parar e, preste bem atenção, isto que eu vou falar é algo profundamente rico, ou seja, é algo que tem intensidade, que jamais se acaba, é profundo, é intenso, mas também é algo que jamais perde o seu valor, que jamais se desvaloriza. É interessante refletir sobre essas duas expressões aí postas lado a lado em relação, para que o apóstolo Paulo comente o que ele vai, lance a base para o que ele vai falar logo mais. Veja, não é algo profundo que é sem valor, e nem é algo rico ou superficial. Perceba, é possível você conhecer algo que é profundo, mas que não tem nenhum valor de beleza, não tem nenhuma riqueza, mas tem um profundo conhecimento, um profundo conceito envolvido. Mas também é possível você conhecer algo que é extremamente rico, mas superficial. Ora, se não vivemos numa cultura atual do que é rico, mas é superficial. Paulo diz, Deus não. Deus é ao mesmo tempo profundo e é rico, inexaurível e dono de toda a riqueza de todas as coisas. A maneira como essas palavras sabedoria e conhecimento estão escritas no texto original, e veja, até a maneira gramatical como elas estão escritas, num caso da língua grega chamada genitivo, dá a ideia de posse. Não deixa dúvidas de que Paulo está falando da sabedoria e do conhecimento que pertencem a Deus. Muito cuidado, porque talvez às vezes a gente lê essa passagem e diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como se fosse o nosso conhecimento de Deus. Mas não é isso que o texto, a ideia que o texto traz na construção gramatical. Aqui é o conhecimento que pertence a Deus, do próprio Deus. E Paulo muito menos está falando da nossa sabedoria ou da sabedoria que obtemos por estarmos nele. Veja, Deus é a fonte, Deus é o executor, Deus é o dono da sabedoria e do conhecimento que Paulo está louvando. Esses termos, sabedoria e conhecimento,
Embora alguns tentem estabelecer uma separação lógica entre o significado de cada um, na minha opinião, e acreditando em vários outros comentaristas, eu entendo que eles estão aí para enfatizar, de maneira sobreposta. A ideia aqui é refletir que toda a mente do Senhor, todo o conselho de Deus é incrivelmente superior, ao mesmo tempo insondável. Mas pense que, para mim, esse primeiro ponto responde a uma pergunta que precisamos, sempre que analisamos mais profundamente um texto sagrado, e uma passagem específica, precisamos perceber por que esta passagem está colocada nesse lugar, nesse momento dos escritos de Paulo. Alguns acreditam que ela está aí de duas formas, e para mim todas as duas são biblicamente possíveis de acreditarmos nessas duas interpretações. A primeira delas é que Paulo está respondendo com louvor aos últimos 3 capítulos, 9, 10 e 11, que diz que quando Paulo trata da salvação que veio para o judeu e para o gentio, dizendo que só a mente de Deus poderia pensar em algo tão especial, tão inteligente, tão estratégico e ao mesmo tempo tão soberano. Veja, e é isso que Paulo diz no capítulo 11, colocar o próprio judeu em uma posição de não receber o evangelho, para que esse evangelho então abrisse as portas para o gentio. Veja, que plano perfeito do Senhor. E alguns acreditam que esse é o louvor de Paulo, esses últimos 3 capítulos. Mas eu tendo a concordar e acreditar mais na segunda maneira de interpretar a posição, o porquê desse texto está colocado aí. Para mim, Paulo louva a profundidade da riqueza e do conhecimento, da sabedoria de Deus em todo o plano de Deus para salvar o homem, que ele vem escrevendo desde o capítulo 1 até esse capítulo 11. Então, para mim, Paulo não está parando para exaltar o plano de Deus somente com relação à salvação do judeu e do gentio, que é exposta nesses 3 últimos capítulos, mas sim é como se Paulo resumisse todo o escrito, tudo que ele vem escrevendo, tudo que ele vem falando, ensinando até agora. Então, é preciso entendermos uma coisa muito clara aqui. Paulo está irrompendo em louvor a Deus, por conta da teologia, o que ele entendeu de Deus, do plano salvífico de Deus. Paulo irrompe em louvor a Deus por ter percebido a grandeza daquilo que Deus revelara a ele. Veja, a motivação do louvor, ela é teológica, é racional. Existe um princípio e uma base que é fundamentada naquilo que Deus revelara ao apóstolo. E aí sim, conhecendo esse plano, percebendo a grandeza desse plano salvífico, Paulo não consegue ter outra reação. Ele começa a louvar ao Senhor. Mais uma vez eu digo, ambas as interpretações são aceitáveis. Mas para mim, até a própria maneira como se dá a continuação, o que passa, o que acontece depois dessa passagem, para mim, enfatiza ainda mais que Paulo está falando do texto que vem desde o começo. Até porque, se você seguir, Paulo começa o capítulo 12, verso 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, ele agora, em resposta ao que falou desde o começo, diz: então, baseados nisso, depois de adorar ao Senhor, ele diz: agora vivamos, ofereçamos os nossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável. O assunto muda. Alguns tentam até dividir o livro de Romanos em 2 partes, até o capítulo 11 e a partir do capítulo 12. Veja bem, e me deixe fazer um resumão aqui do livro inteiro de Romanos. Então, Mateus, vou pregar o texto do livro de Romanos inteiro. Pode? Estou com saudade de pregar, então as pessoas que me conhecem já sabem que eu demoro pregando, e com saudade já viu. Veja bem, queridos, rapidamente, estou brincando, tá?
Capítulo 1, depois de lançar as bases para o que vai tratar na carta inteira, e fica claro no capítulo 1 que a carta é um tratado sobre o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ambos, judeus e gregos. Paulo explicita a situação caída, depravada dos gentios. É assustador ler o capítulo 1. Então no capítulo 2, quando parecia que os judeus estavam batendo palma para que o apóstolo Paulo estava fazendo, exortando os gentios, ele diz: vocês também, judeus, são declarados igualmente culpados. Vocês são dignos do mesmo juízo, e vocês receberão o mesmo juízo dos gentios. Então vem o capítulo 3 com a conclusão natural. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É somente por um ato gratuito da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus, que é possível que o homem seja justificado dos seus pecados. Capítulo 4, a comparação com a situação de Abraão, que foi justificado não por obras, mas por fé. Porque Abraão creu em Deus antes de realizar as obras que eram reflexo de sua fé. E a justiça de Deus foi imputada a ele por fé e não por obras. Então, capítulo 5 traz a declaração marcante: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa declaração arranca suspiros meus e de todos aqueles que creem nesta salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Deus nos amou antes de nós o amarmos, e isso é provado pela morte sacrificial de Cristo Jesus. Seguindo o capítulo 5, ele declara que embora a ofensa, só pela ofensa de Adão, a ofensa de um só, Adão agindo como um agente federal, transformando todos os homens em pecadores, destituídos da glória de Deus, embora pela ofensa de Adão veio o pecado para toda a humanidade, condenação para toda a humanidade, por um só ato de justiça, a saber, o ato de Cristo, veio a graça sobre todos os homens. E aí o capítulo termina com o versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Capítulo 6, e agora? Viveremos pecando para que a graça superabunde? O apóstolo diz: de modo nenhum, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, judeus e gentios declarados culpados, dependentes da graça de Deus e do ato salvífico de Cristo, porque não há um que busque. Porque Cristo morreu por nós antes que nós o amássemos. Mas agora, o capítulo 7, Paulo mostra a condição caída que ainda o homem tem por conta da velha natureza que luta contra a nova natureza, aquele pecado que se opõe à vida em Cristo, dizendo que tenta fazer o bem, mas não consegue, e o mal que não quer fazer, esse acaba fazendo. Capítulo 8 traz então a esperança. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pois Deus trabalhará em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sendo assim, nada mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todos aqueles que Ele predestinou, Ele justificou e glorificou, e estes jamais se apartarão das suas mãos. Então no capítulo 9, não há como questionarmos os planos soberanos de Deus, porque a vontade dele é perfeita. Veja, o texto diz, enfaticamente, Deus amou a Jacó e desprezou, odiou Esaú. E o apóstolo Paulo diz, quem somos nós, quem é você, homem, para discutir com Deus? Pois Ele terá misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia, e se compadecerá de quem lhe aprouver ter compaixão, e de modo nenhum haverá injustiça de Deus. Então o capítulo 10 traz a esperança, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém só invocarão aqueles que crerem, e só crerão se ouvirem, e só ouvirão se alguém pregar, e só pregarão se Deus mesmo os enviar,
pois essa fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Cristo. Chega ao capítulo 11, então Deus, para cumprir o seu plano de salvar pela misericórdia pessoas de todas as nações, endureceu Israel para que essa salvação fosse estendida aos gentios. Pois ambos, judeus e gentios, foram feitos indesculpáveis para que a graça do Senhor alcançasse a ambos. E então no final do capítulo 11 ele exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Meu irmão, a motivação do louvor do apóstolo Paulo foi Deus, o seu plano perfeito, não aquilo que Deus havia feito de forma material e visível na sua vida, mas aquilo que Deus havia feito no seu plano eterno e perfeito de salvar o homem, salvar pecadores, carentes da sua graça. O plano de Deus de salvar aqueles que não mereciam, de uma forma incondicional, ou seja, Deus não olhou para mim e para você, Deus olhou para Ele, para o seu amor, e decidiu salvar pecadores. Esse é o motivo da nossa adoração. Veja, isso nos chama a essa adoração sincera que é motivada por essa glória de Deus que é exposta nos textos sagrados. Em segundo lugar, o deslumbre do apóstolo com a total distinção que há da mente de Deus para a mente humana. Acompanhe comigo os versos 33, a segunda parte, e o 34. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Perceba que Paulo exalta a inacessibilidade que nós temos à mente de Deus. As palavras insondáveis e inescrutáveis, elas são diferentes, mas ela tem uma raiz no grego e que é a mesma raiz, elas trazem essa ideia de ênfase. Os planos de Deus são grandiosos demais para que a mente humana, limitada, possa entender, compreender por completo. Principalmente essa palavra inescrutável. Eu gosto dessa ideia que essa palavra inescrutável tem no sentido do texto original. A ideia, meus irmãos, é de um animal que é um animal que a ser caçado, um animal de caça, mas que não deixa pegadas quando anda. Tentou imaginar um caçador, e na cidade que eu estou tem um negócio de caçar. Na época de caçar lá, vira um esporte que muitas famílias se envolvem e vira um grande passatempo. E eles me dizem que fazem armadilhas para certos animais e eles se baseiam nas pegadas dos animais para saber onde encontrá-los. A ideia desse texto é um animal que anda, que o caçador procura, mas que por não deixar pegadas, ele não consegue encontrá-lo. A ideia é a mesma usada pelo salmista quando diz no Salmo 77:19: pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas, pelas grandes águas, e não descobrem os teus vestígios. Ou até quando o salmista escreve o conhecido 139:6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Veja, meus irmãos, de fato, a distância de Deus para o homem põe o homem no lugar de total dependência e humildade perante o Senhor. Porque só é possível conhecer a Deus se, Ele mesmo se revelar ao homem. Isso pode acontecer pela criação, pela sua providência, que é o que chamamos de revelação geral. Aquela revelação que torna todo o homem indesculpável, porque a glória de Deus está revelada na própria criação, que os céus declaram a glória de Deus. O próprio capítulo 1 traz a ideia de que os atributos de Deus estão visíveis àqueles que não receberam a revelação que nós chamamos de especial, e essa é a que eu queria colocar como número 2, é a revelação que o Espírito de Deus nos dá. Ele que sonda todas as coisas, esse Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:10. Ele nos ilumina para que compreendamos o que chamamos dessa revelação especial de Deus, por meio da palavra encarnada, por meio de Cristo Jesus, a revelação maior do Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fica claro que Paulo cita aqui o capítulo 3 de Isaías 40, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou seja,
quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Esse é o texto de Isaías 43. Paulo está trazendo esse texto e esse questionamento. Queridos, eu concordo com um escritor que é professor meu do seminário, Thomas Schreiner. Ele entende que a ideia desse texto não é destacar a nossa incapacidade para discernir a profundidade e riqueza da mente de Deus. Embora esteja claro isso no texto, que nós somos incapazes de discernir essa profundidade. Mas preste atenção. A ideia para esse autor e para mim, concordando com ele, é que Deus, sim, mesmo que de inacessível sabedoria, esta sabedoria inescrutável de Deus, ainda assim foi revelada a nós, mesmo que não possamos compreender a sua profundidade. Veja, Deus decidiu revelar para nós, sim, aquilo que até mesmo é inacessível para nós. E quando Paulo percebe essa revelação de Deus, ele diz: quem pode entender, quem pode... Essa sabedoria, esse conhecimento é inacessível. E louvado seja Deus, porque Deus tem essa mente tão distinta, tão separada. Ou seja, o pouco que é possível se conhecer da mente de Deus é maravilhoso demais para o entendimento humano limitado. E até que o que não conseguimos compreender de Deus por completo, ou seja, dos desígnios de Deus, ainda assim, eles são motivos de louvor e adoração a Deus. Veja, Paulo está dizendo: eu estou adorando porque esse Deus é tão superior a mim, que mesmo revelando os seus desígnios, eu não consigo entendê-los por completo, com profundidade. Oh, que Deus soberano e sábio, inacessível é este Deus. Por último, o deslumbre do apóstolo Paulo é com o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Acompanhe comigo os versos 35 e 36. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. O paralelo aqui está entre primeiro deu e depois restituiu. Ser restituído, pagar de volta. Pergunta retórica, resposta básica e de pronto é: ninguém. Não é possível. Ninguém pode dar a Deus primeiro para que ele seja restituído. Paulo aqui também ecoa um texto do Antigo Testamento, quando Jó, no capítulo 41, verso 11, ouve do próprio Deus, que lhe diz: quem me deu algo a mim, Jó, para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus, o que está debaixo de todos os céus, é meu. Veja, quando uma citação do Antigo Testamento é usada pelo apóstolo Paulo, e por todos os outros autores, mas especificamente de uma maneira mais enfática pelo apóstolo Paulo, é importante voltar e entender um pouco o contexto. Veja, Jó, naquele texto, quando acontecer aquela declaração de Deus, ele acabara de questionar, reclamar a Deus pelo seu sofrimento, dizendo que Deus era injusto. Jó questionava a sabedoria de Deus. E veja, não tem momentos em que nós tendemos a, diante de um sofrimento, às vezes de dor excruciante, dizer: Deus, será que é justo isso que eu passo? Onde estão as respostas para tudo isso? E Jó questionando a Deus, e essa sabedoria de Deus é interrompido pelo Senhor, e Deus declara que ele era limitado demais para ser capaz de dar conselhos ou questionar Deus. Somente Deus é o Criador de todas as coisas e capaz de reinar no mundo que Ele mesmo cria, que Ele mesmo estabelece. Então, como Jó duvidou da sabedoria e do poder de Deus quando estava em sofrimento, talvez os próprios cristãos de Roma estivessem também inclinados a questionar a sabedoria de Deus nesse plano, nessa revelação de salvação para a humanidade. Talvez Paulo estivesse ecoando esse texto por ouvir dos irmãos de Roma. Mas espera aí, que sabedoria é essa de Deus que salva de maneira injusta? Um Deus que não tem critérios como nós temos critérios para exercer os nossos juízos.
Paulo diz: quem é capaz de conhecer a mente de Deus e definir os seus juízos? O Senhor é dono de todas as coisas, Ele que criou o mundo. Veja, Deus cumpriu na vida de Jó os seus planos com sabedoria e justiça. E quando você olha para os fatos da vida de Jó, é difícil compreender isso. Jó, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, todas as suas perdas, elas foram um ato de sabedoria e de justiça de Deus. Queridos, tendo a acreditar, tendo a crer na ideia de que Deus demanda todas as coisas e não somente permite algumas. Deus é o que demanda tanto as nossas alegrias quanto até as nossas tristezas. Deus, Ele não solta o controle, mas Ele delega o seu controle a quem Ele quer, como Ele fez, por exemplo, com Satanás na própria vida de Jó. Você vê Deus somente permitindo, Deus entrega e controla o fato. Deus controla todas as coisas e impõe limites ao próprio Satanás. O Deus sábio e justo age sempre com sabedoria e justiça, que lhes são característicos. E aí, veja, da mesma forma, o apóstolo Paulo está declarando para os irmãos de Roma, aqueles irmãos nossos que viveram naquela época, que os planos de Deus para salvar os gentios e judeus, sim, são sábios e justos. Sabe por quê? Porque Deus não é devedor de coisa alguma, nem a judeus, nem a gentios. Porque Deus não é devedor de coisa alguma a nenhum de nós. Deus é o dono de todas as coisas. Deus não está retribuindo nada a nós quando Ele nos salva. Não é um ato de retribuição às nossas ações. É um ato de pura graça. É um ato de pura intencionalidade, iniciativa e consumação do próprio Deus. Não é um pagamento, é graça. Saiu de graça para nós, mas alguém pagou para que para nós saísse de graça. Meus irmãos, tudo é da iniciativa e do propósito de Deus. Deus não perde o controle da história. Deus não perdeu o controle da história do mundo. Deus não perde o controle da história da minha, da sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E por mais que você às vezes duvide, Ele continua controlando. Que bom é saber que Deus continua justo mesmo quando nós somos injustos. Ele sustenta o universo. Ele não largou a mão. Ele continua no controle. Deus nos amou primeiro. Deus nos buscou primeiro. Deus nos deu fé primeiro. Deus nos sustentou primeiro. Veja, em última instância, não temos a capacidade de dar absolutamente nada a Deus. Deus já possui todas as coisas. Então Paulo termina essa parte com 3 proposições nessa última frase. E essas 3 preposições do grego são diferentes mesmo, que são traduzidas como de, por meio de e para. Tem um tom poético, não tem? Porque dele, por meio dele e para ele. Isso é o apóstolo Paulo usando mesmo as nuances da língua grega para dar esse tom e chamar a minha e a sua atenção, a atenção dos seus leitores da época e a nossa agora. Veja, Deus é a fonte de tudo, Deus é o sustento de todas as coisas e Deus é o alvo de tudo. Tudo provém dele, tudo vive por ele e termina, tem nele o seu fim. Eu, você e todas as coisas no universo. Deus criou o mundo por meio de sua palavra, a palavra, o próprio Cristo. Ele é a mente inescrutável que de maneira inteligente, não num acaso, não num boom, não numa explosão, mas ele de forma inteligente deu forma, deu vida a todo o universo e tudo o que há no universo. Mas ele também é o Deus que governa o mundo.
Ele é o Deus que não perde o controle de nada. E por meio dele, todas as coisas subsistem. Ele sustenta, ele reina, ele age constantemente para cumprir os seus planos, seus propósitos soberanos. Ele não largou o mundo, como dizem os deístas, mas ele dirige desde a folha que cai ao estabelecimento das mais altas autoridades terrenas. Ele é o fim de todas as coisas, o alvo do universo criado por ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Este é o nosso Deus, e ele, só pelo que ele é, já merece o nosso louvor intenso, porque ele merece toda a glória. Por isso Paulo não consegue terminar de forma diferente. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, meu irmão, Deus não precisa lhe dar aquilo que você pede. Deus não precisa responder aquilo que você ora, para que você o louve e exalte a sua bondade e grandeza na sua vida. Deus não precisa entregar aquilo que se clama, embora Ele tenha poder para fazer, e Ele não despreza o nosso clamor, mas Ele já é Deus, antes de nos responder como Deus que Ele é. Meus irmãos, a nossa motivação e a nossa intensidade, isso deve nos levar a uma experiência de louvor diferente. Às vezes quando eu estou me preparando para pregar, Mateus, eu começo a me preparar, eu estou escrevendo o esboço, eu estou estudando, eu estou desenvolvendo, e eu oro e digo assim: Senhor, me acalma um pouquinho na pregação, eu sou muito enfático. Me acalma, queria falar mais baixo. Queria ser mais quietinho, mas não consigo. Principalmente quando eu percebo a grandeza de Deus na sua palavra e o poder que essa palavra tem para transformar a minha vida, para transformar a minha experiência de louvor, para transformar e aumentar a minha esperança e a minha fé num Deus que voltará para me buscar, para me levar para casa. Um Deus que tem um controle de todas as coisas e que não perde a mão da minha vida e da minha história, da história do universo. Um Deus que faz inclusive para sustentar o universo com que o sol nasça sobre justos e injustos. Sabe por quê? Por amor aos seus. Por isso Deus não deixa que a maldade reine no mundo, por amor ao seu povo. Veja que Deus que sustenta o universo inteiro por amor ao seu Israel. Judeus e gentios, chamados de Israel de Deus, povo santo e separado para a glória de Deus Pai. Queria estabelecer 3 aplicações em cima do texto. Preste bem atenção. O estudo das Escrituras, primeiro, o estudo das Escrituras com esmero e disciplina deve ser buscado como um ato de louvor a Deus, bem como o conhecimento do Senhor pela sua palavra deve ser o grande motivador da nossa adoração. Me permita repetir: o estudo das Escrituras com esmero e disciplina deve ser buscado como um ato de louvor a Deus, bem como o conhecimento do Senhor pela sua palavra deve ser o grande motivador da nossa adoração. Queridos, vive uma experiência de louvor intensa e sincera aqueles que conhecem ao Deus pela sua palavra. Meu irmão, não dá para brincar de ser crente durante a semana e com a Bíblia lá fechada, empoeirada, e chegar aqui e querer ter uma experiência de louvor sincera e intensa. Não dá, isso é contra as Escrituras sagradas, não é isso que a Bíblia diz que acontece. Veja bem, a sua vida de esmero e leitura das Escrituras, de estudo, de busca ao Senhor que se revela nas suas Escrituras. E então esse conhecimento que o Senhor vai iluminando a nossa mente para ter dele, nos faz ter essa experiência de louvor e nos motiva a adorá-lo mais e mais. E veja, eu não quero falar de louvor somente nos cânticos, mas com cada passo que damos, com cada minuto da nossa vida. A experiência de louvor é algo dos crentes de fato. E número 2, segunda aplicação, o deslumbre da contemplação de Deus e a intensidade com que vivemos a vida cristã
estão intimamente ligadas ao nosso entendimento da obra trinitária da salvação. O deslumbre da contemplação de Deus e a intensidade com que vivemos a nossa vida cristã estão intimamente ligadas ao nosso entendimento da obra trinitária de salvação. Veja, eu falei entendimento. Quando a gente fala essa palavra trinitária, trindade, dá um bug, né? Dá um medo, treme nas bases. Eu estou naquela fase do meu filho de 6 anos me perguntar sobre essa história de trindade. E agora? Como é que eu explico para ele com 6 anos? Deus tem dado graça. E eu acho que está rolando, eu acho que ele está entendendo. Não sei bem, mas eu estou tentando. Meu irmão, a obra salvífica, ela é uma obra da Trindade. Estão as três pessoas da Trindade envolvidas nesse plano perfeito. Um Deus que cria o mundo e elege antes da fundação do mundo os seus para essa salvação, que planeja todas as coisas e que entrega o seu Filho Jesus Cristo para ser morto, para consumar esse ato de salvação. Essa salvação que é outorgada por meio do sangue de Cristo Jesus como o autor e consumador da nossa fé, para que todo aquele que creia receba a salvação em Cristo Jesus, e um Espírito que é o convencedor, um Espírito que aplica esta obra salvífica no povo de Deus, na vida do povo de Deus, o Espírito que nos faz viver como salvos. Veja, a salvação, ela envolve as 3 pessoas do Deus que servimos. E quando entendemos essa obra perfeita de salvação, nós vivemos e buscamos viver uma vida de intensidade, uma vida cristã mais fiel, mais leal, mais carente dessa graça de Deus e procurando viver para o agrado do Senhor. Eu não sei se você teve a oportunidade já, por exemplo, de conhecer um cristão que foi convertido pelo Senhor do islamismo. Ou até mais próximos de nós, um cristão que foi convertido pelo Senhor de uma profunda experiência com religiões místicas, como o candomblé e assim em diante. Querido, eu tenho a experiência de ter conhecido o cristão mais intenso que eu já conheci na vida. Quando eu era militar da aeronáutica no Recife, e ele era um cabo da aeronáutica que havia vivido a vida inteira, praticamente inteira dele, no candomblé baiano, nos terreiros do candomblé na Bahia. E esse homem teve uma experiência com Cristo e foi convertido pelo poder de Deus, e eu nunca vi a intensidade daquela. Ele me dizia assim, ele lia as escrituras, e a gente, no meio do quartel, fazendo a minha quarentena, e ele lendo as escrituras, e eu via aquele homem chorando, o tempo inteiro, lendo a experiência com Deus, ele se emocionando, e pregando para os soldados, e pregando para os sargentos. Era algo intenso, e o homem pregava com o coração. A gente via a presença do Senhor na vida dele. E uma vez eu perguntei a ele, Cabo Pitanga, e eu disse a ele, Cabo Pitanga, eu admiro muito a sua intensidade no Evangelho. E ele disse assim, eu vivi a minha vida inteira nas trevas, eu não tenho tempo mais a perder. Deus me escolheu, me salvou em Cristo e me santifica pelo seu Espírito. Eu não posso ser diferente. Eu vi a Trindade exposta na vida de um homem na minha frente. Ele sonhava com teologia. Queridos, essa experiência e esse entendimento da obra salvífica de Deus intensifica, nos dá poder para vencer o pecado, lutar contra o mal, viver de forma diferente, que exalte ao Rei dos Reis. E por último, a resposta natural ao entendimento da obra de salvação e louvor, Veja, a resposta ao louvor é a aplicação desta salvação em uma vida completamente entregue a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Permita repetir. Primeiro, a resposta natural ao entendimento da obra de salvação é o louvor.
E a resposta natural ao louvor é a aplicação desta salvação em uma vida completamente entregue a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tiro essa conclusão e aplicação pelo que segue do texto. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo, que ele louva, ele segue. Rogo-vos então, pois, eu gosto da expressão, da preposição usada no inglês para isso. É a preposição therefore, que traz a ideia de consequência natural. Portanto, mas é mais do que um portanto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Veja, não dá para viver a experiência de louvor a Deus sinceramente, com a base nas motivações que o Senhor mesmo nos revela, nos dá na sua palavra. E não mudar de vida. E não transformar o nosso caminhar. E não sair daqui dizendo, eu agora farei isso diferente, eu buscarei de forma diferente. É uma consequência natural daqueles que recebem essa salvação e a entendem. Querido irmão, o nosso culto, ele é uma resposta à obra de Deus. O nosso culto é uma resposta de gratidão. E a nossa vida no altar é uma resposta ao próprio culto que prestamos a Deus. Queridos irmãos, o Deus que planeja a salvação e aplica essa salvação em nós, é o Deus que merece toda a glória, todo o louvor. A minha oração é que essa seja a resposta natural da minha e da sua vida. Que primeiro entendamos os desígnios de Deus pela sua palavra. Que irrompamos em um louvor sincero e intenso a Ele. E que vivamos de maneira digna da vocação com a qual nós fomos chamados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado, Deus, por colocar nos nossos lábios o louvor que agrada ao Senhor. E obrigado, Deus, por nos capacitar, nos dar graça, nos dar do Teu Espírito, para que possamos viver de maneira digna, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Deus, levanta irmãos aqui, nos meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Esse louvor intenso que vem pelo conhecimento da obra do Senhor, e essa resposta natural, que é uma vida consagrada ao Senhor. Essa é a minha oração, clamando no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós louvamos a Deus.